Olá, internauta da Jovem Pan Online, uma ótima tarde a você. O concurso 1157 da Mega Sena será realizado neste sábado e deve pagar 70 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. O prêmio é o segundo maior já pago pela Caixa Econômica Federal. Será que existe algum tipo de lógica na hora de escolher os números que você vai jogar? Qual é a chance de um apostador ganhar sozinho? Hoje vamos falar sobre tudo isso e também sobre as curiosidades que envolvem a Mega Sena e outros jogos com o economista, professor de matemática financeira, José Dutra Sobrinho. Professor, muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Patrícia. Bom, todo mundo quer saber o seguinte, qual é a chance de uma pessoa ganhar sozinha essa bolada? Olha, a possibilidade dela ganhar sozinha é, na verdade, dá para dizer isso. É uma vez, olha só, é uma vez em 50.063.860. Aliás, Patrícia, essa é a probabilidade de uma pessoa anotar 6 dezenas e acertar 6. Agora é o seguinte, nós vamos ter aproximadamente 44 milhões de apostas. É uma estimativa que nós estamos fazendo. É claro que essa pessoa que acertar, ela pode ficar muito mal acompanhada em matéria de número de pessoas. Quem sabe possa dar mais ou menos, sei lá, 2, 3 pessoas. Agora, a probabilidade dela ganhar e ganhar sozinha é de 41%. Olha só, desculpe, isso, observa, é de 41% se der um acertador. Agora, qual é a probabilidade, por exemplo, da gente ter 2 acertadores? É de 36%. E de não dar, olha só, de não dar nenhum acertador, a probabilidade ainda é grande, é de 41%. É maior? Então, é maior. Deixa eu só dar uma revisada para ficar claro. Probabilidade de não sair, não dar nenhum acertador, 41%. Probabilidade de uma pessoa ganhar e ganhar sozinha. Aqui ganhou, saiu a Mega. Para ganhar sozinha, 36%. Para dar 2 acertadores, 16%. 3 acertadores, 5%. 4 acertadores, 1% só. E acima de 4 acertadores, a probabilidade é muito próxima de 0. Mas já aconteceu, né? Claro que é muito comum, é muito mais comum, a gente percebe, 1 acertador, 2, no máximo 3. Mas já aconteceu de sair um monte de gente, né? O prêmio ser dividido em 15 pessoas? Já tivemos umas extravagâncias aí. O normal é sair no máximo 4 a 5. Nós tivemos, se eu não me engano, 3 vezes 4 acertadores e uma única vez 5 acertadores. Mas teve um concurso aí em 1999 em que saíram 15 acertadores. Veja você, 15 acertadores. E aí isso chamou a atenção da Caixa Econômica. Por quê? 15 acertadores e um detalhe, todos do Nordeste. Né? Tinha, se eu não me engano, 5 de Pernambuco, tinha da Paraíba, do Piauí e assim por diante. A Caixa Econômica fez uma investigação, o que é que eles constataram? É que, na verdade, tinha um bendito biscoito chinês lá na Paraíba que era vendido lá no Nordeste e que ele dava os números da sorte. Então, justamente naquela semana, ele divulgou lá os números da sorte. Esses números, obviamente, foram copiados, enfim, né, pelos apostadores e, com isso, nós tivemos esse exagero de 15 acertadores. Isso não é normal, é fora dos padrões e essa história do biscoito chinês eu acho que explica. Uma grande coincidência, professor? Sem dúvida. E isso pode acontecer outras vezes. Você pode ter casos, e até bom a gente relatar isso, Patrícia. Por exemplo, imagina uma pessoa que faça o seguinte jogo. 5, 15, 25, 35, 45, 55. Se você fez e deu a Mega, não comemore. Não comemore porque provavelmente nós teremos ou teríamos aí milhares de acertadores. Olha o que eu estou falando. Milhares de acertadores na Mega Sena. Com certeza, mais que 100. Por quê? Porque muita gente pensou o mesmo que você. E outra, é uma coluna. Tem gente que faz lá uma meia dúzia de cartões. Daqui a pouco, depois de fazer uns 5, fala, bom, e agora? Bom, eu vou
eu vou apostar nisso aqui, acho que não vai dar mesmo, mas eu vou apostar 5, 15, 25, 35, 45 e 55. Se der, você se prepare, porque você vai ganhar pouco. Agora, professor, existe aquela história de que alguns números são viciados, saem sempre, outros não saem nunca? Isso é verdade ou é conversa? Patrícia, uma grandíssima bobagem. Tem gente que fica atrás dos números que mais saíram, entendendo que eles têm uma probabilidade maior de sair novamente. Agora, outros acham o contrário, que aqueles que menos saíram é o que teriam maior probabilidade de sair, sorteado. Uma grande besteira. Todos eles têm igual probabilidade. E só para você ter uma ideia, e é curioso, nós temos alguns números cabalísticos. Toda vez que você vê o resultado da Mega, pode ser da Quina, de qualquer outro jogo, em que tenha dado o 7, o 13, o 33, são aqueles números cabalísticos, né? Pois bem, todo normalmente mundo joga, né? Tem um bom número de acertadores, por exemplo, na quadra. Agora, por coincidência, você sabe qual foi o número mais apostado? Apostado não, o número que mais saiu sorteado desde o início da Mega Sena foi exatamente o 33. O 33, deixa eu te falar, ele saiu 136 vezes sorteado. Foi o número que mais saiu. E, coincidentemente, idade de Cristo. Olha só. Um outro número cabalístico é o 13. O 13 ocupa aqui o 23º lugar. E o 7, que é outro número cabalístico, está lá em 30º lugar. Mas observa que esses três números, que eu creio que são dos mais apostados realmente, né? Dos mais apostados, não os que mais saíram. Coincidentemente, o 33 foi o que mais saiu. Mas os mais apostados, não precisamos nem fazer pesquisa. O 33, o 7 e o 13 vão estar na relação dos 5 mais apostados. E esses são os prediletos mesmo. Agora, existe aquele número que nunca saiu, por exemplo? Não. Todos Isso saíram? Nunca aconteceu. Vou te dar, como eu tenho uma relação dos que saíram, eu vou te falar o que saiu menos. Eu pego a minha relação Vamos aqui. lá. O número 26 foi o número que menos saiu. Saiu 86 vezes. E o que mais saiu, 33 que nós falamos, saiu 136 vezes. Né? E o que menos saiu, que é o 26, saiu 86 vezes. Mas a tendência natural, Patrícia, é o seguinte. Vamos imaginar, hoje nós estamos eu acho que no sorteio de número 1157. 1157. Quando nós chegarmos lá no número 3.000, 4.000, sabe o que vai acontecer? Esses números vão estar muito próximos. Se você vê o percentual de vezes que teria saído o número 13, ou o número 51, ou qualquer número, eles vão estar muito próximos, sabe? Porque a estatística é a lei dos grandes números. Então, quer ver um exemplo mais fácil para que o nosso telespectador possa acompanhar direitinho. Imagina um jogo de dado. Um dado tem 6 lados. Aí você joga um dadinho e faça de conta que deu o número 3. E você anota. Daqui a pouco você pode jogar mais, quem sabe, 6 vezes, 10 vezes, e não sair nenhuma vez o número 3. Mas se você jogar e for anotando várias vezes, tendendo esse N vezes tendendo ao infinito, o que vai acontecer? A tendência natural é que depois de você jogar, por exemplo, 1000 vezes, você vai verificar que, em termos percentuais, o número 1 deve ter saído em torno de 16,7% das vezes. E o número 2, a mesma coisa, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. A tendência natural é que, com um grande número de vezes que você jogue, o percentual de vezes que saiu, ou seja, o número de vezes que saiu o número 1, dividido pelo número de vezes que você jogou o dadinho, deve estar muito próximo de 16,7. A estatística realmente é muito bonita e é a lei dos grandes números e ela funciona. A probabilidade é praticamente a mesma, Exatamente. né? É isso. Agora, é muito comum nessa época, né, que antecede a Mega Sena, as pessoas se unem e fazem aquele chamado bolão entre familiares, entre amigos, no local de trabalho. Qual é o conselho do senhor na escolha dos números? Aleatório, a gente deve escolher os números aleatoriamente mesmo, enfim, é pura intuição. Nesse caso de bolão, eu vou pegar o meu exemplo, né? Quando nós tivemos aquela Mega Sena
aquela de final de ano, aquela da virada. Né? E muitas famílias, eu acho que milhares e milhares de famílias fizeram um bolão. O que eu fiz? Eu pedi para as pessoas apresentarem 10 números, escolha, até foi um exagero, né? 10 números cada uma. E depois, nós tivemos aí umas 50 pessoas da minha família, só para você ter uma ideia. A minha família é grande, então o exemplo foi bastante significativo. Né? Então o que eu fiz? Eu escolhi, olha o meu critério, eu vou escolher os 10 números mais indicados pelo pessoal, porque a gente estava fazendo um jogo de 10 números. 10 dezenas que você pode anotar, depois a gente fala sobre isso. Se a pessoa pode anotar 10 dezenas no mesmo jogo, ou 7, até 15 dezenas, né? Então, eu procurei anotar ali, fazer um joguinho com os números mais apostados. E depois eu fiz um outro com os números menos apostados e assim por diante. Porque tem que ter um critério para a gente fazer isso. E um critério, por exemplo, qualquer pessoa adota, normalmente qual é o critério mais adotado? Dia, mês e ano do nascimento do meu filho. Nascimento do filho, mãe. E você reparou? O mês tem até 31. Então ele aposta normalmente, se considerar o dia do nascimento, de 1 a 31. Aí ele vai pegar o ano. Ou o mês, perdão. Primeiro mês. Só de 1 a 12. E essa é uma das razões porque a grande maioria, não vamos falar grande maioria, mais de 60% das apostas, elas se concentram em números que vão até 30. Olha só, por quê? Porque o pessoal faz isso. Mas quando chega no ano do nascimento, complica. Porque fala, pô, meu filho nasceu o ano passado, não é? O ano passado, 2009, então eu vou jogar o quê? Eu jogo no 9, no final. E sim, mas se ele nasceu em 1974, opa, aí não tem, o número vai até 60. Então, normalmente as pessoas jogam em números até 30. Agora, o que acaba todo mundo fazendo? Escolhendo um número, bom, eu sonhei com esse número, a placa do meu carro, é isso aí. E deixa eu te falar, é por aí mesmo, porque não tem segredo. Não tem essa história de achar o número certo. Tem gente que desenvolve verdadeiras teorias, Patrícia, para isso. Por exemplo, vou me reportar um estudo que eu vi de um amigo da Caixa Econômica Federal. O estudo era muito bonito, não feito pela Caixa Econômica, foi feito por um cidadão que mandou lá para a Caixa. O estudo era muito bonito, cheio de gráficos, colorido, vermelho, azul, né? E que ele chegou no final e concluiu o seguinte, que os números que tinham saído em maior número de vezes eram justamente aqueles que tinham maior chance. Então, o amigo me perguntou, e o que você achou? Eu falei, olha, o estudo é lindo, esses gráficos, tudo. Só que do ponto de vista científico, a validade dele é 0. Não existe isso. Não existe esse negócio de um número sair o maior número de vezes e você achar que descobriu o caminho, tá certo? Da aposta, como apostar e ganhar. Isso não existe. Nós tivemos até livros. Teve gente que escreveu o livro Como Acertar. Eu me lembro, quando eu acho que não era nem a Mega Sena, né? Então, ele escreveu um livro, Como Acertar. Né? Que fosse na Mega Sena. Grandíssima bobagem. Não compre nenhum livro, porque é besteira. Não vai te ajudar em nada. Professor, todo mundo ganharia, né? Claro. As bolas têm o mesmo peso, inclusive. Nenhuma mais pesada do que a outra. E outra, se você faz um jogo, a sua probabilidade é uma vez 50 milhões, uns quebradinhos. Se você faz 2 joguinhos de 6 dezenas cada, é claro que a sua probabilidade dobra. Dobra, mas fica sendo uma vez em 25 milhões. Né? Então, só para as pessoas terem uma ideia do que significa isso. Né? Uma vez em 50 milhões. Se você compra um bilhete da Loteria Federal, acho que de quarta-feira ou de sábado, ela tem 75 mil números. Sabe qual é a probabilidade de você comprar um bilhete da Loteria Federal e acertar o primeiro prêmio? É uma vez em 75 mil. E a probabilidade de você fazer a Mega acertar 6 dezenas, né, com um joguinho de 6, é uma vez em 50 milhões. Então, significa o quê? Que a Mega Sena é alguma coisa parecida com 700 vezes mais difícil do que acertar na Loteria Federal. Uau. E nós não estamos dizendo que você pode acertar 700 vezes na Loteria Federal e nenhuma na Mega. Não é isso não. Não é isso não.
acertar 2 vezes consecutivas na Loteria Federal, é 75 mil multiplicado por 75 mil. É muito difícil. Qual é o jogo que a gente tem mais chance de ganhar? Desses jogos, claro, dos citados, o mais fácil é a Loteria Federal. A Loteria Federal, uma vez 75 mil. E com um detalhe que pouca gente sabe. Você sabia que a cada 5 bilhetes da loteria, 1 é premiado? Mas premiado assim, você recebe dinheiro de volta. Se você comprou uma fração e pagou R$2 ou R$1,50, você vai receber R$1,50. Na verdade, você pode trocar o bilhete, né? Agora, o primeiro prêmio na verdade, uma vez 75 mil. Agora, desses jogos que são mais badalados, do tipo dupla cena, mega sena, dupla cena, quina, loto fácil, o mais fácil é justamente aquele que leva esse nome, loto fácil. Olha a probabilidade de você acertar o mais fácil. É uma vez em 3.220 vezes. O mais fácil. E olha que toda semana você tem de 1 até 5 acertadores na loto fácil. Por quê? Como é uma vez em 3 milhões, você tem quase sempre 10 milhões de apostas por aí. Então, é muito difícil acumular loto fácil. Sempre sai. Bem diferente da Mega Sena, né? Que vive acumulada. E agora, se eu não me engano, é a 9ª semana que está acumulado, a 9ª ou a 10ª. É bastante coisa, né, professor? Muito. A gente falou do bolão familiar, bolão entre amigos, de colegas de trabalho, enfim. A gente não pode deixar de citar o caso lá de Novo Hamburgo, né, no Rio Grande do Sul, que aconteceu o bolão da lotérica. Agora a Caixa Econômica Federal proibiu que isso seja realizado em todas as casas lotéricas do país. Eu gostaria de conhecer a opinião do senhor em relação a esse caso. Pois não. Em relação ao bolão familiar, que nós falamos e acabamos não completando, é que todas as pessoas fazem isso, as famílias fazem e está certo isso. Aumenta muito a chance da família ganhar. E outra, se é uma família muito unida, até é bom que todos ganhem. Porque imagina eu ganhando 50 milhões. Você acha que eu tendo um irmão ou uma irmã com maior dificuldade, eu vou deixar de contribuir? Eu provavelmente vou pegar uma parte disso e vou ratear os amigos, com a família. Então, já aproveita e faz um bolão. Agora, com relação ao bolão feito por lotérica, aí nós temos algumas considerações que normalmente não são feitas. Primeiro, esses bolões são feitos, a pessoa compra uma cota, imagina, normalmente eles fazem os bolões assim, como você pode apostar no mesmo campo lá, pega lá o volante, né? Então você pode, naquele campo, você pode apostar 6 números, 7, 10, até 15. Mas normalmente eles colocam jogos, por exemplo, 8, 9. E com isso, vamos imaginar que o valor da aposta seja de R$120. Né? E aí o que eles fazem? Eles pegam aqueles R$120 e rateiam entre 20, 40 pessoas. Parece que lá no Sul foi rateado entre 40 pessoas. Agora, o detalhe importante disso, Patrícia, que é necessário que não só a Caixa, mas as autoridades pensem no assunto, é que na hora de fazer o bolão, a lotérica, ela desembolsa para o pagamento, não vamos imaginar que ela faça tudo direitinho, ela desembolsa para o pagamento o equivalente a, digamos, R$300. Só que o que pouca gente sabe é que na hora de ratear, ele pega esses R$300 e multiplica por 3, e nós vamos ter 900. Aí ele vai ratear pelo número de participantes. Ou seja, olha o que eu estou dizendo. Quem paga o bolão, ele chega a pagar até 3 vezes o valor da aposta. Eu andei, claro, fazendo uma pesquisa por minha conta, teve um outro jornal em São Paulo que fez isso também. O mínimo que eu vi foi o cara foi a lotérica colocar um acréscimo de 65%. Ou seja, faz uma aposta de 100, mas cobra o equivalente a 165. Ou faz uma aposta de 100 e cobra o equivalente a 300. Opa, isso me parece algo condenável e que se as pessoas forem fazer bolões, eu acho que o ideal é que faça entre amigos. E um vai lá, aposta e dá uma cópia do comprovante da aposta. Outra coisa diferente aí é um caso já policial, é a
É a lotérica arrecadar e não fazer aposta. E por que poderia acontecer isso? Olha por quê. Primeiro, a probabilidade de dar uma quadra era uma probabilidade grande. É uma vez em 2.332 vezes. Eu quero dizer o seguinte, imaginando que você jogue 2.332 vezes, a probabilidade é que em uma delas você faça a quadra. Só que um detalhe, a quadra paga normalmente de 10 a 60 reais. 10 a 60. Então você imagina o seguinte, um cidadão acertou a quadra, né? Ou posso fazer uma correção aí? Não é de 10 a 60, é de 100 a 600 reais. Então você imagina que uma dada lotérica, costumeiramente ela recebe as apostas, mas não faz as apostas. Ora, ela desembolsar 400 reais ou 600 não custa absolutamente nada. Agora vamos imaginar que deu uma pequena zebra, saiu a quina. Opa, a quina costuma pagar aí de 20 mil a 60 mil. Opa, já muda um pouco de figura. Só que acertar a quina fazendo um joguinho só é uma vez em 154 mil vezes. Então a probabilidade de alguém, uma lotérica, arrecadar e não jogar é de uma vez em 154 mil. É claro, como faz diversos jogos, essa probabilidade é um pouquinho maior, mas provavelmente não dá. O que aconteceu no Sul, independentemente do fato, se houve realmente má fé, se realmente a pessoa não recebia e não jogava costumeiramente, vamos deixar isso de lado, o fato é que a probabilidade de uma pessoa fazer um jogo, 6 dezenas, como é uma vez em 50 milhões, é claro que naquele combinado que é feito, naquele jogo que ele faz, são diversas dezenas, a probabilidade pode cair para uma vez, por exemplo, em 100 mil, uma vez em 500 mil, mas a probabilidade continua sendo pequena. Então, é possível que uma lotérica de má-fé, não estou me referindo ao pessoal do Sul, senão vão dizer que nós estamos fazendo uma acusação aqui na Jovem Pan. Está sendo investigado. Imagine que uma pessoa, uma lotérica, costumeiramente faça isso. Então, pode ser que ela venha fazendo isso há muitos anos e nunca aconteceu de dar uma zebra, ou seja, de dar uma mega-sena ou numa hipótese mais leve aí, e dar a quina, que paga bem menos. Nunca aconteceu dos números realmente serem sorteados, né? Agora, eu gostaria de saber do senhor, a gente está à véspera da Mega-Sena, do sorteio da Mega-Sena 1157, se o senhor fez a sua fezinha, se o senhor acredita, se o senhor aposta? De vez em quando, e principalmente quando acumula, né, Patrícia? E você sabe que eu ia fazer, eu não tinha feito ainda, mas tem um amigo que é praticamente um amigo de dentro de casa. Ele foi e fez. Ele fez, adivinha, 56 apostas. E me perguntou se eu queria entrar em parceria. Quer dizer, eu pagaria metade e ele a metade. Mas é claro que eu aceitei. Por quê, Patrícia? Você imagina que eu não tivesse entrado. Não vou entrar. E o bendito do amigo lá me acerta a Mega-Sena. Primeiro, eu não vou viver mais tranquilo o resto da minha vida. Eu vou estar contando para os amigos, até eu morrer, que um dia aconteceu isso. E outra coisa, né? Eu vou ter que aguentar o amigo que falou, você viu que eu te ofereci e você não aceitou. Quer dizer, morreria pobre. Pelo sim, pelo não, Patrícia, eu já entrei de sócio, 50%. Então, se eu sumir aí por algum tempo, você fala, acho que o Dutra ganhou. A gente já imagina, né? E nós queremos ganhar sozinho. Agora, num caso como esse, prestando serviço para o internauta da Jovem Pan Online, né? É importante o apostador ter um documento oficial da Caixa, né? Não ficar nessa parceria só do amigo, e o amigo fica com o bilhete e, de repente, ganha e some, né? Olha, e aí, como Patrícia, é que faz? Um grande amigo meu já tinha falado comigo sobre isso, sabe? O problema da comprovação da garantia não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Porque agora eu acredito que, primeiro, não vão conseguir acabar com os bolões das lotéricas.
Mas, pelo menos, eu acho que eles vão ter que fazer o seguinte, vão ter que anexar um comprovante, sei lá, com autenticado, tá certo? Que o jogo foi feito. Isso automaticamente vai ocorrer. Isso vai mudar, né? Esse mudar. Caso vai desencadear uma mudança nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Essa é a opinião do senhor? Porque agora você vê como que a coisa fica. Os advogados vão entrar contra a Caixa. Sim, mas houve um caso tipo de fraude, talvez. Possivelmente de fraude. De esquecimento, não importa. O fato é que o jogo não foi feito. Dificilmente a Caixa vai pagar, vai arcar com isso. Agora, Dutra, mas a Caixa teria alguma culpa no cartório? Opa, isso é um negócio que precisa ser discutido, porque os bolões existem há muitos e muitos anos e são feitos. A Caixa condena, mas todo mundo faz, e outra, é aberto. Agora, quem está me ouvindo, se você for fazer um jogo numa lotérica, provavelmente não está escrito lá bolão, quanto nós temos um bolão. O negócio deve ter, se está sendo feito muito na surdina. Mas antes era aberto. Todas as casas, praticamente, tinham lá os bolões. Né? E ofereciam para a gente. E, claro, os funcionários são comissionados? É evidente que sim. Porque são eles que vendem. Para você, vende para mim os bolões. Né? Então, o que nós esperamos é que, com esse exemplo muito importante, realmente se solucione esse problema e se dê também uma solução do ponto de vista legal, sabe? Do ponto de vista, isso é um jogo, por exemplo, o jogo de bicho. O jogo de bicho é uma contravenção, é ilegal. Opa, mas aí o lotérico pode fazer esse jogo? Sabe, são questões que têm que ser colocadas e discutidas. Bom, só para a gente encerrar, que a gente está chegando no finzinho do programa, o senhor tem uma curiosidade para contar para o internauta da Jovem Pan Online envolvendo esse tipo de jogo, especialmente a Mega Sena, já que a gente está falando dela? Olha, tem fora aquele assunto lá, aquelas 15 vezes, tem um fato aí, foi um fato interessantíssimo, e eu diria para você, e educativo. Teve uma loteria, que foi o concurso, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado, foi o concurso 308, de 27/10/2001. Estava acumulado, saiu 4 milhões e 100 mil. Um cidadão ganhou, acho que foi um acertador só. No concurso 309, olha o que aconteceu. Daquelas 6 dezenas sorteadas no anterior, que foi o 308, 5 se repetiram. Isso é inédito. Qual é a probabilidade de acontecer isso novamente? Uma vez em 154 mil. Mas olha só, em decorrência disso, os ganhadores da quina, que foram milhares, foi o recorde de acertadores da quina, de os 5 números. Né? Houve um recorde. Sabe quanto ganhou cada um? Cada um ganhou R$ 122,53. Normalmente paga de 20 mil, 30 mil. Esse era o padrão, pagou 122. Patrícia, sabe quanto ganhou a quadra? É a que paga menos. Pagou um pouco mais, 122,69 centavos. Ou seja, a quadra pagou mais que a quina. E outra, aí entra uma estatística que foi uma previsão minha. Se porventura tivesse se repetido os 6 números, nós teríamos um recorde de acertadores na Mega Sena que provavelmente se aproximaria de 3 mil. Olha o detalhe. E cada acertador da Mega Sena poderia ter recebido, ou receberia, numa hipótese como essa, alguma coisa parecida com R$ 122 também. Então, por que nós estamos falando isso? Porque é costume, quando principalmente existe um prêmio acumulado, no seguinte, vários apostadores repetem os números que foram sorteados no anterior. E se por acaso você fizer isso, e você acertar a Mega, você se prepare para receber um prêmio dos mais michurucos que você possa imaginar. E outra, não vá acusar a Caixa de sacanagem, que houve lá cambalacho, besteira pura. Isso é estatística e realmente pode acontecer e vai acontecer se algum dia der isso. Professor José Dutra Sobrinho, ele que é professor de matemática financeira e economista, muito obrigada pela presença mais uma vez. Boa sorte, estou torcendo para o senhor.
Obrigado. Eu só me comprometo com você a não fazer uma coisa. Se eu ganhar, eu não virei aqui para dizer que eu ganhei. Não tem problema. Gente fazer de jeito nenhum. A gente entende. Eu vou manter o segredo. Você, obrigada mais uma vez pelo carinho, pela audiência. Boa sorte se você jogou. E até a semana que vem. Jovem Pan Online.